E aí nós vamos poder voltar, nos reunir em comunhão e vamos festejar e celebrar juntos. Amém? Eu vou ler a partir do versículo 1 do terceiro capítulo do segundo livro de Reis. Diz assim: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe. Tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera, contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e deles não se apartou. Ora, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava tributo ao rei de Israel de 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Mas, tendo morrido, Acabe revoltou-se, o rei dos Moabitas, contra o rei de Israel. Assim, nesse tempo, saiu Jorão de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Respondeu ele: irei. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Perguntou ele: por que caminho subiremos? Ou por qual caminho subiremos? Respondeu-lhe Jorão: pelo caminho no deserto de Edom. Assim partiu o rei de Israel com o rei de Judá e o rei de Edom. Após andarem rodeando durante 7 dias, não havia água para o exército, nem para os animais que os seguiam. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. Mas perguntou Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele, ou por intermédio dele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Mas agora trazei-me um arpista. Enquanto o arpista tocava, veio sobre Eliseu a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, contudo este vale se encherá de água, e beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Ferirei todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortareis todas as boas árvores e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. Na manhã seguinte, na hora da oferta de cereais, vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, convocaram-se todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, e puseram-se às fronteiras. Levantaram-se os moabitas cedo de manhã, e brilhando o sol sobre as águas, viram diante de si as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora é presa, moabitas. Agora há presa, moabitas.
Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. E ainda entraram na terra, ferindo ali também os moabitas. Arrasaram as cidades, e cada um deles lançou pedras em todos os bons campos e os entulharam. Taparam todas as fontes de águas e cortaram todas as boas árvores. Somente que Aresete ficou com... Glória a Deus. Eu acho que voltou agora. Amém, irmãos? Deu um... Fala em alguma coisa. Voltou aí, que caiu por um momento, o telefone inventou de atualizar software nessa hora do culto. E aí caiu a transmissão. Tá tudo ok? Dê um ok para nós. Louvado seja Deus. Voltou, Caliane? Eu acho que voltou, que o irmão disse, Pai do Senhor Jesus. Amém? Voltou. Irmãos, comente aí se está tudo ok. Amém, então. Meu irmão, esse texto é um texto maravilhoso. Deus, o Todo-Poderoso, ainda é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda é o mesmo. Eu poderia chamar a atenção aqui de vários textos, vários versículos, que tem muito que a gente estudar. Enfim, estava reinando ali vários reis. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A gente vê assim, rei de tal lugar, parece até assim, não. Mas existe, por exemplo, Moabitas. Era uma raça de gente que tinha feito muito mal a Israel, desde quando Israel saiu do Egito, cruzou com eles no deserto. Os filhos de Moabe, os Moabitas, eram descendentes de quem, meus irmãos? Esse povo foi gerado de onde? Era uma praga esse povo aí. Inimigo do povo de Deus, os Moabitas. Vieram, sabe de onde? Da desobediência, vamos dizer assim, lá atrás, quando Abraão foi chamado, sai da tua terra, do meio da tua parentela, mas ele ainda levou o sobrinho dele, Ló. Lembram desse elemento? Ló. Quando Ló cresceu lá, que já tinha aquele gado todo, já tinha um bocado de criação, aí disse, olha, os nossos vaqueiros, vamos dizer assim, os cuidadores do gado já estão brigando por causa do pasto. Como é que a gente faz? Aí Abraão, homem de Deus, disse, escolhe aí para onde tu quer ir, e eu vou para outro lado. Para onde tu escolher, tu vai e eu vou para o outro lado. Ele cresceu os olhos, viu o campo ali verde e tal, e foi para lá. Ló, que Abraão depois foi lá, lutou contra 5 reis e trouxe de volta a mulher, as filhas, o gado de Ló e etc. E ele ficou lá, em Sodoma e Gomorra, morava por ali naquele trecho. Quando os anjos foram destruir, quase que tiveram que pegar ele pela mão e as filhas e a mulher e trazer para fora, porque ficou naquele negócio, vamos, não vamos, porque os namorados das filhas não queriam ir, aquele negócio todo. Terminou, a mulher olhando para trás, virou um pacote de sal, e aí as filhas embriagaram ele, manteram relação com ele e nasceram os filhos do próprio pai. Essa raça aí foi originado lá, entendeu? Os moabitas. Outras raças que existiam aí também nesse terreno todo aí, nessa terra, era os edomitas, né? Quem eram os edomitas? Filhos de Edom. Quem era Edom? Lembra do irmão de Jacó? Esaú? Pois é, era Esaú. Esaú casou para fazer raiva aos pais com uma mulher que não era
da tribo, era proibido casarem com gente que não fosse ali da mesma família, e ele arranjou uma mulher e casou com ela e se tornaram a família dele, os descendentes dele, os edomitas, inimigos também de Israel. Então, mas eles faziam... Então, muitas vezes era uma tribo, aí tinha um rei ali, era rei disso, rei daquilo. Às vezes o cara tinha uma caravana ali, era uma tribo, então tinha que ter um líder, chamava de rei, chamava de príncipe, e por aí vai. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero destacar aqui é o seguinte, Eliseu, sucessor de Elias, quando eles vão atrás saber como é que vai ser, vamos triunfar ou não, olha bem, tudo que esse povo israelita, o povo de Judá, o povo de Samaria, educado, compreendendo o Deus dos milagres, tudo que tinha havido, era contado de pai para filho, Deus havia dito, ensina teus filhos, conta para ele, ensina para ele. Então, é por isso que no Antigo Testamento só tem uma vez a palavra fé, que é lá em Abacuque, no capítulo 2, né? Só tem uma vez a palavra fé, porque não existia esse problema de crer ou deixar de crer. Todos sabiam que existia um Deus poderoso. Assim como nós sabemos, e muitas vezes escolhemos desobedecer, sem medir as consequências. Então, não tinha essa de... Tudo que eles iam fazer, vamos consultar a Deus. Mas isso é aprendizado para nós. Vamos consultar a Deus. Você vai se mudar, você vai viajar, você tem um projeto. Fala com Deus primeiro. Bota o joelho no chão, Senhor, me responde. Ora, entende? Você quer o melhor para os seus filhos? Entrega a ele nas mãos do Senhor. Fala para Deus, Senhor, olha para o meu filho, para a minha filha. Vê os projetos, coloca projetos no coração dele ou dela. Entende? Essa é uma obrigação da liderança. Você é o líder de sua casa, você, esposo, esposa, mãe, pai. Do mesmo jeito que eu tenho orado pela igreja, pelos jovens da igreja, para que Deus os guie. Eu sei de muitos jovens que já terminou o 2º grau e não estão nem aí para fazer um curso de nível superior. Como é que vai ser o futuro? Não tem futuro, meu irmão. Não tem futuro para quem não estudar. Veja bem, nós estamos em 2020. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. A metade desse povo que está desempregado não vão voltar a trabalhar. Por quê? Porque com as portas do Brasil abertas, vai vir muitas empresas estrangeiras, vão trazendo tecnologia. Então, tem máquina que vai substituir 10 funcionários. Então, quem tiver nível superior, ou então vai fazer um curso técnico, quem já tiver... Mas é diferente, você acha que um cara que tem um curso técnico, ele vai bater de frente com o que tem nível superior? Por exemplo, vamos aproveitar quem vai fazer curso técnico, sabe? Porque o cara já está trabalhando com aquela máquina e vê uma máquina sofisticada. Aí tem 5 funcionários que trabalham naquela máquina, mas assim, vamos fazer um curso técnico aí para vocês aprenderem a lidar. O que lidar melhor com aquela máquina, o que pegar mesmo, vai pegar a vaga. Mas e quem, uma fila de trabalho, um currículo, quem tiver nível superior naquela área é quem vai ser empregado. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Mas não precisa se preocupar, não, Deus não vai desamparar ninguém. Eu só estou avisando a você que os trabalhos no futuro, você jovem que já tem 20 anos, entre imediatamente, aí tem, a porta está aberta para todo mundo fazer SISU, né? Como é que é os cursos que tem para poder entrar nas faculdades aí? É isso mesmo. Federal? Tem várias portas abertas, meu irmão. Agora não vá só ficar em casa roendo as unhas e assistindo televisão e jogando videogame e orando para o Senhor fazer você passar, porque o Espírito Santo faz lembrar você o que você estudou. Aí quando você chegar lá, você se lembra fazer a prova, beleza. Mas se você não estudar,
Não vai conseguir. O governo oferece, na internet tem curso gratuito. Onde é que está a tua dificuldade? É matemática? O que é? Então vai estudar onde tu tem dificuldade. É inglês? Tem curso gratuito, meu irmão, na internet. Quem quer, alcança. Entende? Então aí você vai ter um trabalho, etc. Porque a galera nova é quem vai ocupar essas vagas. Você tem 20, daqui a 5 anos você tem terminado. Aí vai estar no auge, essas empresas chegando e pegando as pessoas até para ensinar. Porque aqui agora as universidades têm os estágios, que é para você crescer ali dentro. Já está se preparando para o futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é você ficar de braço cruzado, levando a vida como um barco sem rumo. Hoje você tem seu pai, sua mãe para lhe dar de comer e etc. E depois, como é que vai ser? Você vai querer casar? Você namora, quer casar, mas não está se aperfeiçoando em nada, não está estudando, não está fazendo nenhum curso de nível superior. O Deus ainda é o mesmo, um Deus justo. Não é à toa que tem escrito assim, esforça-te e eu te ajudarei. Não está escrito assim não, vai dormir, não se preocupa não, que amanhã... Não, meu irmão. Não está escrito assim. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está fazendo a sua parte, você não tem com que se preocupar que Deus vai te abençoar. Louvado seja Deus. Mas então, eles vão consultar a Deus e aí ele diz, há algum profeta, né? Aí, qual é a resposta mesmo? Mas perguntou Josafá, não há aqui algum profeta, versículo 11, do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Qual é, eu acho tremendo aqui, é o que é usado como referência desse profeta. Ah, tem um canela de fogo que mora ali. Tem um profeta canela de fogo, batizado com o Espírito Santo, fala em línguas, é do reteté. O homem sabe até o CPF teu, ele vai dizer, olha, as referências de hoje é assim, né? Pois é, não é não. Qual é o profeta? Qual a referência? Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Hein? Que deitava água sobre as mãos de Elias. Ou seja, o profeta, existia uma escola de profeta. E Elias, a segunda pessoa de Elias, no caso, era Eliseu. Como era o nome do homem que, por exemplo, estava sempre do lado de Moisés? Pois é. Era assim. Aquele que queria mesmo, ele virava servo. Como foi que Samuel, que foi o último juiz, chegou lá? A mãe de Samuel doou ele para Deus, e ele desde criança foi criado aos pés de Eli. E Eli tinha 2 filhos que não valiam um cibazol. A Bíblia diz que eram filhos de Belial. E por que é que Samuel não se contaminou com as ruindades daqueles meninos? Daqueles 2 jovens? Hã? Graças a Deus que não. Por quê? Porque ele escolheu o caminho bom. Escolheu o caminho bom. São escolhas que nós fazemos que vai determinar o nosso futuro. Então, quem é o profeta? Ah, é aquele que fez isso e aquilo, é aquele que adivinha, é aquele que vai no monte, que vive no monte. Não. É aquele que deitava água nas mãos de Elias, ou seja, aquele que servia ao profeta Elias, que estava ali do lado dele. Hã? Você veja que Samuel, ele estava dormindo e Deus falou com Samuel. Samuel, ele se levantou correndo, novinho, ainda não tinha tido experiência com Deus falar assim, e correu, foi lá no velho, no sacerdote Eli, chamou o pai Eli. Ó como é que ele chamava o sacerdote. Pai Eli. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu fui criado, minha família católica. Naquele tempo eu me lembro que só existia uma igreja evangélica em Oroz, que era a Igreja Batista. Primeira Igreja Batista. E meu pai me tomava pela mão, me levava para a igreja, e a primeira coisa que ele fazia era ir até o local onde ficava o padre, que agora eu não lembro o nome, e dar a benção ao padre. Se vocês não sabem, padre é uma palavra italiana que significa pai. Papa é papai. Então, quando você está chamando o vigário de padre, você está chamando ele de pai. Então, tinha que ir lá e pensa, seu padre, e Deus te abençoe. Pronto, agora vamos assistir à missa. Era desse jeito. E eu fui criado aprendendo assim, a honrar o sacerdote, sabe? Honrar o sacerdote. Eu fui criado num tempo em que os sacerdotes tinham moral. Tinha moral. Era respeitado. Por quê? Porque os pais ensinavam os filhos a respeitar os sacerdotes. Ensinava. Naquele tempo, os padres davam carão, puxão de orelha nos pais, que não ensinassem os filhos os procedimentos. Era desse jeito. Eu vi foi prefeito, ex-prefeito, levar puxão de orelha do padre na frente de todo mundo. Coisa era séria. Eu nasci na época que o povo aí faz maior afronto. Ditadura. Não cheguei a conhecer essa dita, não. Nasci em 64. Estava começando. Fui educado nesse período. Aprendi a respeitar os mais velhos. Hoje eu glorifico a Deus que algumas crianças vão lá, me abraçam e eu abençoo, porque é o papel do sacerdote abençoar, né? É uma maravilha. Então, ensine os filhos enquanto criancinha. Depois de engrossar o pescoço, não tem mais jeito. Só Deus na causa. E para Deus fazer, o caba tem que querer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, a indicação aqui, ou seja, é humildade. É aquele que servia a Elias. Independente de qualquer coisa. Eliseu, o que é que ele faz? É aquele que amanhecia o dia, tal, servia, entendeu? O profeta de Deus, servia ao sacerdote. Era um diácono, vamos dizer assim hoje, né? Então era dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu trouxe esse versículo e um outro detalhe aqui. Aí Josafá diz, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Esse rei de Israel aí era o filho de Acabe, meu amigo. O nome já está dizendo, um sujeito mal acabado. Acabe era o marido de Jezabel. Se você disser que Jezabel é que era o marido dele, também dá certo. O camarada era zero à esquerda. Entendeu? E aí, por isso que Eliseu disse, olha, se tu não tivesse acompanhado aí de Josafá, que é o nome de Deus, eu não queria nem conversa contigo não, viu? Eliseu disse ao rei, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Lembra quem era, né? Aqueles que Elias tocou fogo num bocado. Os profetas de Baal, que profetizava por dinheiro. Entendeu? Mas bem, eu quero falar um pouco aqui sobre essa questão de humildade e de inspiração divina. Como é que você quer proteção de Deus se você não fala com Deus?
Como é que você quer dias melhores se você não se rende a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 17 de 2 Reis, o versículo 13 diz assim: o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e todos os videntes. Qual era a palavra que eles diziam? Convertei-vos de vossos caminhos maus e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Esse é o papel do pastor. É aconselhar, é ensinar, é deixar o Espírito Santo usar, embora muitos não queiram receber, embora muitos entrem por ouvido e saiam por outro, mas eu tenho que fazer o meu papel. Eu tenho que desempenhar a função que o Senhor me concedeu. Para isso, eu tenho que estar. Isso serve para vocês, líderes de células. Eu tenho que estar em comunhão com Deus. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que estar me reconciliando com Deus a todo momento. Clamando a Deus por misericórdia, por perdão. Orando pelo rebanho. Eu sei dos problemas que acontecem. E vou ter que orar. Como disse Josué, ai de mim se não orar por vós. Lá em Coríntios, Paulo diz assim, ai de mim se não pregar a palavra, né? Ai de mim. Então, meus amados, eu vou ler aqui Neemias 9, o versículo 30. Por muitos anos foste paciente com eles e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos das terras, na mão do povo ruim aí, o povo do mundo. Por isso estão entregues. Por quê? Quantos anos você está ouvindo a palavra? Há quantos anos? E não obedece. Por muitos anos foste paciente com eles. Deus é misericordioso. Deus dá uma chance, dá outra chance, perdoa, pá. E o cara negligenciando. Aleluia. Aleluia. Jó, no capítulo 32, versículo 1, mas é o Espírito do homem, o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Quem é que dá entendimento? Sabedoria? O sopro de Deus. Sopro é o mesmo que inspiração, iluminação. Deus ilumina a tua mente. Louvado seja o nome. Então, tudo que você for fazer, faça para a glória do Senhor. Fale com Deus antes. Qual a decisão que você vai tomar? Para que você não tome decisão baseada na paixão carnal, no desejo, apenas com os olhos da carne. Você vai atrás de um emprego, aí você tem um dom, mas você abandona aquele dom para ir atrás de outro emprego assim. Veja qual é o caminho que Deus quer para ti, louvado seja o nome do Senhor. Qual é o caminho que Deus quer para ti? Também, olha, eu tenho uma irmã que amo muito, que ela hoje está desempregada, ela tem um nível superior, ela fez um curso de arte, mas um curso de arte no interior, como a cidade onde eu nasci, não tem emprego, por isso ela está desempregada, entende? O campo da arte é muita máfia. Você tem que ter conhecimento lá dentro para poder entrar. É muito difícil. Tem que alguém lhe pegar pelo braço e lhe levar. Eu sei porque eu vivi na arte, muitos amigos meus que tinham muito mais talento do que eu. Quando chegaram em São Paulo, foi preciso que eu introduzisse eles no meio lá para
E aí quando eu vim embora, deixei eles lá já trabalhando, tudo bem. Por quê? Porque tem que ter alguém para indicar, para levar e etc. Não depende só de você ser bom. Quantos artistas bons estão aí desconhecidos? Muitos caem em depressão porque são grandes talentos e não têm oportunidade, não são ouvidos, ninguém convida e etc. E outros fazem sucesso com qualquer besteira, porque alguém indicou e etc. E abraçaram, enfim. A arte é difícil, né? Como, por exemplo, existe hoje nível superior para eventos. Muita gente também entra nessa e vai fazer. É um campo difícil. É difícil. Ah, mas deu muito dinheiro para fulano? É, mas tem que ter, para entrar lá dentro, tem que alguém puxar e etc, etc. Então tem que ter cuidado. Temos que olhar o futuro. E quem é que sabe o futuro mais do que Deus? Ninguém. Então fala com Deus. Pelo futuro dos teus filhos. Fala com Deus, para Deus falar com ele em sonhos. Para Deus falar com... Já que ele não escuta você acordado, fala para Deus falar com ele em sonhos. Entende? Eu tenho uma grande preocupação com a juventude. Por isso que nós temos muitas famílias na igreja, porque o certo é a família toda estar na igreja. O certo é a família toda estar na igreja. Todos juntos, se congregando, para que possa estar bebendo da mesma fonte e aprendendo. Por isso que eu fico maravilhado com as crianças na igreja. As miudinhas têm a salinha, as que já são grandinhas, 8 anos acima já tem que estar na nave do templo para ouvir. Não tem nada que pegue no sono. Está lá. Criança, ela capta, a mente dela está vazia, não tem tanta preocupação como a nossa, então ela pega isso daí. Louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? E aí vem Pedro e diz, indagando qual tempo ou qual ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que os seguiram. Aqui falando, os homens de Deus recebiam, né, inspiração, o sopro divino. E aí todo o Antigo Testamento nós vemos aí os profetas falando e aconteceram com Jesus Cristo, tudo que havia sido escrito. E agora estamos vivendo um ano profético. Saiba você disso. O ano de 2020 é um ano decisivo para o mundo inteiro. As mudanças estão acontecendo no mundo inteiro. E vou dizer uma coisa a você, não é pela televisão que você vai saber, não. Pela televisão só tem doença. Sabe essa pandemia? A gripe não está matando ninguém, não. Quem está matando é a televisão, com terrorismo, assombrando o povo. É gente nervoso. Não pode alguém dar um espirro que a negada quer executar logo. Qualquer gripe agora é causa de morte. Isso é mentira, rapaz. E toda mentira é do diabo. Dê licença. Essa pandemia aí, os governos, não todos, evidentemente, estão usando para pegar dinheiro alheio, sabe? Para pegar o dinheiro que é para fazer o bem ao povo. E tá aí, nós estamos sabendo, nós estamos num estado que está do jeito que está. Se dependesse deles, essa pandemia não se acabava mais nunca, que eles acham que vão desfrutar desse dinheiro. Eu quero dizer em nome de Jesus, não vão desfrutar desse dinheiro, porque a mudança que está vindo é da parte de Deus. É da parte de Deus. E o mal vai cair por terra, e Deus vai derramar. As nossas orações estão sendo ouvidas e nós oramos há muito tempo. Eu sou um pastor novo, estou apenas com 55 anos de idade e sou pastor somente desde 2002 para cá. 18 anos, louvado seja o nome do Senhor. Apenas 18 anos como pastor. Entende? Então, Deus está agindo.
Essa palavra de hoje é para que você coloque no seu coração a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Eu vejo crentes alarmados. Meu irmão, que o povo do mundo esteja alarmado, tudo bem, não crê. Não vive em obediência a Deus, não consulta a Deus, não ouve os profetas de Deus, só ouve besteira, baboseira, só ouve as televisões, e aí fica soltando fogo pela venta. Não enxergam um palmo à frente do nariz, porque não ouve os homens de Deus inspirados, os homens que se dedicam a estar orando, os homens que se guardam do pecado. Viu? Não ouvem. Cansam. Ah, não, vou ouvir mais não. Entendeu? Então, essa instrução de hoje, essa palavra, essa doutrina quer dizer ensinamento, instrução, é para esse povo crente que está aí apavorado. Com o quê, meu irmão? Com o quê? Dê glória a Deus. Hoje nós temos um governo que está preocupado com o povo, não está nem preocupado com outras coisas, né? Com o povo. E está aí muita gente celebrando que já recebeu os 600, outro recebeu 1.200. 1.200 é o quê? Um salário mínimo, não é isso? Pois pode você ficar sabendo que o salário, você que é idoso e aposentado, vai aumentar o salário de vocês. Não vai ser só um salário mais não. Aleluia. Dê glória a Deus. Viu? E quem ficar desempregado vai continuar recebendo. Quando acabar essa gripe, essa pandemia, não fica orando a Deus, tomara que não se acabe nunca esse negócio. Não, pelo amor de Deus. Ore a Deus, tomara que se acabe amanhã. Porque quando se acabar, os que ficarem desempregados vão continuar recebendo. Disseram que era só 3 meses. O Senhor é Deus. O Senhor não é o governador, não. O daqui, não. Nem o de lá. Bolsonaro não é Deus. Esse povo aí não é Deus, não. Tem uns que servem a Deus, tem uns que servem ao maligno. Aprenda, abra os olhos pelo menos para isso. Deus é o Senhor de todos. Deus é o Senhor dos anjos, dos exércitos, todo tipo de exército. Até dos demônios ele é o Senhor. Ele é o Senhor do mais incrédulo possível. O cara que diz que é ateu, ele é o Senhor dele também. Ele querendo ou não, ele sabendo ou não, ele querendo admitir ou não. Deus é o Senhor. Então Deus está como regente, criou, manda, ele ordena, até as águas obedecem, o vento obedece. Porque como não vai obedecer? Vai sim. Se Deus mandar, não interessa quem seja o demônio, ele tem que se ajoelhar. Ora, Deus dá poder ao profeta, do cabo assim demoniar, e o profeta te ajoelha aí, fica calado, bota a mão para trás, e ele bem direitinho. É com medo de mim? É não. Porque Deus deu autoridade. É com medo da autoridade máxima. Deus, o Todo-Poderoso. Então, deixa Deus reinar na tua casa. Deixa Deus ser o rei, o Senhor da tua família, da tua vida, dos teus filhos. Apresenta em oração constantemente. Abençoa quando ele sair, abençoa quando ele chegar. Não diz assim, vai com Deus, não diz assim, Deus te proteja. Entendeu? Eu me lembro que antigamente o povo dizia assim, Deus te acompanhe. Não, acompanhe Deus. Siga a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, outra coisa, a inspiração divina não é só para o pastor, é para todo cristão, todo crente na pessoa de Jesus Cristo, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A inspiração divina está à sua disposição. Acesse, entendeu? É mais rápido que o computador, lhe garanto. Seu celular às vezes está fora de área, pois o de Deus nunca está. Qualquer hora, ele não dorme. E ele quer ouvir a tua voz. Você quer ouvir a voz dele? Fale com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos parar de pânico. Vamos celebrar. Vamos se alegrar. Aproveita que você está em casa.
Tá entendendo? Estar com a família. Olha, agora os filhos estão podendo ver os pais, que não via. Pai saía, ele estava dormindo, chegava, ele já estava dormindo, coitado. Chegava no fim de semana, quem é esse homem? Mas é teu pai, menino. O miserável não via o pai, só via no fim de semana. Criancinha pequena é difícil. Então aproveita. Ainda não podemos passear não, mas vamos poder, logo, logo, passear. E vamos ter recurso para isso em nome de Deus. Em nome de Deus. Glorifique a Deus. Ore pelas autoridades que estão sendo usadas por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ore para que essa bênção se concretize na tua vida, na nossa vida. Para que todos os desempregados não venham a passar necessidade. E peça a Deus para você ser um instrumento de bênção na vida desse povo. Amém? Eu vou parar por aqui. Hoje é o dia que eu menos estou inspirado. Sério mesmo. Então eu vou parar, senão eu vou passar o resto da noite aqui falando. Louvado seja Deus.